muito, muito, muito bem-vinda a mais um episódio aqui do podcast e que feliz que eu estou por estar aqui contigo. Mais um dia, mais um tema, mais uns minutos que eu espero que sejam super inspiradores e que acima de tudo te façam agir na direção daquilo que tu mais desejas, que eu acredito que é um corpo de sonho, um corpo que te permite seres tu, que permite viveres uma vida mais leve, mais alegre, com mais energia, com mais saúde, porque no fundo é tudo isso que todas nós queremos, que todas nós desejamos e que realmente dá também sentido aqui à nossa vida para podermos ser, estarmos, fazermos tudo aquilo que nos apetece, tudo aquilo que gostamos, sem estarmos preocupadas se me sinto confortável ou não no meu corpo, se realmente vou querer estar ali ou ir ali, porque se calhar no fundo vou-me sentir um bocadinho envergonhada, se calhar vou-me sentir assim um bocadinho a mais, ou por isso simplesmente vou sentir que toda a gente à minha volta é magra, é saudável, é elegante, menos eu, e eu quero mesmo que estas questões deixem de fazer parte da tua vida, do teu dia a dia e que tu nunca, mas mesmo nunca, mais tenhas que viver estes desafios que é viver com um peso a mais, que é viver com um peso e um corpo que não te representa e que não te define, mas que ao mesmo tempo não te deixa viveres a tua vida de uma forma mais leve, mais autêntica, mais única e mais à tua medida. O teu corpo é o teu templo, o teu corpo é o teu bem mais precioso, tal como a tua saúde, porque sem ele tu não és nada, não és ninguém, não consegues fazer nada, não consegues conquistar nada, não consegues ajudar ninguém. Por isso, foca-te em ti, percebe que tu só podes estar bem para tudo aquilo que tu desejas na tua vida, seja lá o que isso for, se tu primeiro cuidares de ti e fazeres de ti uma prioridade. Ok? Então, sem mais demoras, vamos então ao tema de hoje. E o tema de hoje são 3 pilares infalíveis para emagreceres de vez. Porque tu já sabes, eu quero muito, mesmo muito que tu atinjas o corpo dos teus sonhos, a saúde dos teus sonhos, não é? A energia que tu mais queres para ti, mas acima de tudo eu quero que tu conquistes isso e que nunca mais voltes a perder isso que tu conquistaste, ok? E para isso acontecer, há várias coisas que têm que ser feitas, há várias coisas que têm que ser trabalhadas para garantir sim que tu emagreces, mas que não voltas a engordar, ou seja, que tu consegues mesmo emagrecer de vez e consegues mesmo resultados incríveis e infalíveis, ou seja, que tu não vais voltar a precisar de passar por uma jornada de emagrecimento. Mas, para isso acontecer, é muito importante que tu percebas que tudo aquilo que tu fizeres a partir de hoje, tudo aquilo que tu instituires na tua vida, no teu estilo de vida, na tua rotina, vai ser algo que tu vais continuar ou ter que continuar a fazer para o resto da tua vida. Por isso, escolhe bem esse caminho, porque é um caminho e é um percurso que tu nunca mais vais poder parar de caminhar se realmente a tua saúde, o teu bem-estar, a tua alegria, a tua energia é uma prioridade na tua vida, ok? E eu gosto muito de deixar isto bem claro para as pessoas perceberem e cada vez mais saberem que isto não se trata de fazer algo durante um tempo. Isto trata-se de realmente tu, aos poucos, com calma, com consistência, com persistência e também com paciência, que tu comeces a ir na direção daquilo que tu queres e lembra-te que tens o resto de toda a tua vida para manter essa mesma coisa, não é? Ou seja, não é algo que conquistamos e já está. Não, é algo que conquistamos e que temos que continuar a cuidar para o resto da nossa vida, ok? E eu gosto muito de começar sempre por explicar isto, porque aquilo que eu mais quero é que tu percebas que isto é algo para sempre. Isto é algo para toda a tua vida. E não vale a pena tu achares que
quando chegares lá já está tudo bem, não preciso de cuidar. Eu própria continuo a cuidar e vou continuar a cuidar sempre e para sempre, ok? Porque se tu deixas de cuidar, se tu deixas de querer saber, já foste, como se costuma dizer. Mas também acredito que estejas a pensar: ai Mariana, mas vou ter que ter sempre esses cuidados para o resto da vida. Vais. Mas também, se isto passar a ser uma rotina, virar um hábito, tu vais começar a fazer isso de forma descontraída, automática, sem teres que estar a pensar, ok? Agora, claro que ao início é tudo estranho, claro que ao início faz tudo assim um bocadinho de confusão e dá aqui algum receio, mas depois de tu entrares neste ritmo, nesta rotina, nestes hábitos, tu nunca mais vais querer largar e tu nunca mais vais saber viver de outra forma, ok? Porque muitas vezes perguntam-me se, mas tu, sei lá, pesas os alimentos ou andas a pensar nas calorias. Não, eu não ando a pensar nisto. Porquê? Porque eu já sei, já conheço o meu corpo, já sei o que eu preciso para ficar saciada, já sei quais são as minhas necessidades, já sei quais são as quantidades que eu preciso no meu dia a dia e isso já flui tudo de forma automática, ok? Eu não ando aqui propriamente a todas as semanas, todos os meses, a mudar a minha alimentação, a pensar nisto e naquilo. Não, ou seja, é algo fluido, é algo leve e mesmo até os momentos fora da rotina sempre foram, mas agora ainda mais, são leves, são tranquilos, ou seja, eu sei quais são as minhas regras, eu sei como é que eu gosto de agir nesses momentos, como é que eu me sinto bem, como é que eu me sinto leve, como é que eu valorizo e como é que eu gosto de desfrutar de um momento desses. E então isto é muito importante para tu cada vez mais sentires que isto é uma extensão de ti, isto faz parte de ti e não é suposto tu teres que andar sempre em esforço ou a pensar no que tens que fazer, mas tens que cuidar de ti, ok? Ou seja, e eu quero que tu percebas que com o passar do tempo isto vai se tornar cada vez mais automático, mais simples, mais fácil, mas isso só vai acontecer se tu primeiro fizeres e deres os passos certos e assentares aqui a tua jornada de emagrecimento nestes 3 pilares que eu te vou falar de seguida, ok? E então, sem mais demoras, o primeiro pilar qual é? É o pilar base, não é? De quando se pensa em emagrecer, que tem a ver com o quê? Com a educação alimentar, ok? E o que é isto da educação alimentar? É tu saberes o que comer, como comer, ou seja, como combinar os alimentos, por exemplo, quanto comer, ou seja, que quantidade, quando comer, ou seja, quando é que é a melhor hora, quando é que eu devo fazer estas refeições, como é que isto tudo vai funcionar, ou seja, é muito importante que tu saibas claramente responder a estas perguntas e claro que tu não tens que saber isto sozinha, porque tu não és nutricionista, apesar de comeres todos os dias, tu não tens que saber estas coisas, podes, claro, e toda a gente sabe, aquelas regras básicas de uma alimentação saudável, sim, mas há muitos pormenores e há muita coisa que tem que ser tida em conta e para isso eu aconselho mesmo que tu tenhas alguém que te ajude e que te diga então como é que tu vais comer, quando, quanto, o quê, mas claro que todas estas perguntas não devem ser impostas e dadas por uma nutricionista, devem ser dadas pela nutricionista e por ti, ok? Estas respostas devem ser sempre de comum acordo entre as duas partes, ok? Nós podemos sugerir o melhor para ti, claro que sim, mas tu também tens que dar sempre o teu feedback e dizer quando é que gostavas de comer, o que é que tu gostavas de comer, que quantidade é que tu costumas fazer e que te sentes bem, ok? Como é que nós podemos alterar essas quantidades, mas sentiste bem na mesma? Ou seja, tudo isso é importante para tu sentiste parte deste processo, porque este processo é para ti e é por ti. Então ele tem que espelhar aquilo que tu és, aquilo que tu gostas, a tua rotina e não o plano ideal da nutricionista XPTO que é que vai resolver o teu problema. Não, ok? Isso não vai resolver porque tu vais sentir que aquilo não te faz o mínimo sentido e quando não faz sentido, quando nós estamos muito perdidas e confusas, nós pura e simplesmente deixamos de fazer aquilo. Ok? Por isso isto é muito importante, tal como também é muito importante tu cada vez mais teres
uma alimentação mais consciente, ou seja, não comeres em piloto automático. Apesar de há bocadinho eu dizer que cada vez mais isto se torna automático, sim, mas é importante que esse automático seja um bom automático para ti, ok? Então é importante numa fase inicial tu estares consciente, tu perceberes como é que tu costumas realmente agir em determinados momentos, porque há muitas pessoas que me dizem só tenho noção que comi um pacote de bolachas porque depois vi o pacote no lixo. Assim, então o que é que aconteceu antes? Olha, Mariana, estava a cozinhar, estava a fazer o jantar e quando me apercebi, andei ali a petiscar, quando dei conta, comi um pacote de bolachas assim em 3 tempos sem me aperceber, ok? Então é muito importante que nós também comecemos a ganhar consciência, tal como quando vamos para um jantar de amigos, ok? Numa fase inicial tu vais ter que estar mais consciente, tu vais ter que ouvir mais o teu corpo, não é? Tu vais ter que perceber quando é que já estás saciada, quando é que ainda tens ali um espacinho que pode ser, não é? Que podes ainda ali comer mais alguma coisa, o que é que tu vais escolher, o que é que tu valorizas, o que é que tu gostas, ali naquela mesa o que é que realmente te faz sentido e te apetece hoje e não comer só porque sim. Mas também aqui uma alimentação flexível, ou seja, consciente, ou seja, saberes, ou seja, estás consciente no momento presente, saberes então o que é que tu vais escolher por ti e para ti, mas também seres flexível, ou seja, perceberes que vai haver dias fora da rotina, vai haver refeições fora da rotina, vai haver dias que se calhar te vai apetecer alimentos totalmente diferente do habitual, mas está tudo bem, desde que tu saibas como fazer isso, quando fazer isso, ok? E isto é muito importante, é como se tu fizesses um reset às tuas escolhas, mas daqui para a frente não é que tu deixes de gostar daquilo que tu gostavas, mas tu vais começar a comer essas mesmas coisas de uma forma diferente e não de uma forma aleatória e como sempre fizeste até aqui, ok? Porque também há uma Mariana antes e depois destes ajustes que eu fiz para mim. E a verdade é que hoje eu sinto-me super bem, super feliz com a alimentação que eu faço. Ok? Para mim é super bom pensar que, ok, se me apetecer um chocolate, vou lá e tiro um bocadinho. Nem sequer há hipótese ou ideia de ir comer uma tableta assim a ver um filme, entendes? Porquê? Porque são as minhas regras, são porque eu já fui capaz de parar, olhar para os meus hábitos, olhar para aquilo que eu se calhar não fazia tão bem no meu dia a dia e pensar, ok, o que é que eu posso alterar aqui? Como é que eu posso tornar este hábito ou este alimento que eu tanto gosto num aliado, ou seja, num amigo e não num inimigo. E então é muito importante nós termos estas regras e nós sabermos que estes alimentos fazem parte e esta flexibilidade para, ok, claro que há uma base, claro que há uma rotina, mas depois eu também sei sair de fora da rotina. E sair fora da rotina e ter uma rotina, nós muitas vezes achamos que isso é perder liberdade, porque agora tenho que fazer assim. Não, só perdes liberdade se essa rotina não fizer sentido para ti. Se essa rotina fizer todo sentido para ti, tu vais sentir uma liberdade brutal. Porquê? Porque é uma liberdade de vais às compras e já sabes onde é que tens que ir, já sabes as quantidades que tens que comprar e não tens que estar a pensar, e agora o que é que eu vou comprar esta semana e o que é que eu vou fazer não sei como e agora o que é que eu lanche, eu não sei fazer isto. Entendes? Que ao início pode parecer estranho, mas depois isso dá-te uma liberdade brutal, não é? Este tal planeamento, este saber conjugar os alimentos, saber distribuir, saber fazer aqui todas estas escolhas, entendes? Então é muito importante esta questão da flexibilidade. E depois tu já sabes, eu gosto muito de uma questão que é quando alguém quer comer alguma coisa diferente ou que supostamente não é tão saudável, eu digo sempre que é como é que tu podes comer isso sem prejudicar a tua saúde e o teu processo de emagrecimento, se neste caso estiveres num processo de emagrecimento, ok? E lembra-te, quando estiveres com o teu peso, não é? Com o teu peso ideal, com aquele peso de sonho para ti, tu vais continuar a fazer esta pergunta, que é como é que eu posso comer este alimento sem prejudicar a minha saúde? Neste caso já não é sem prejudicar o meu emagrecimento, é sem prejudicar a minha saúde, porque a minha saúde continua a ser importante para mim, ok? E se eu fiz isto para ter saúde, se eu fiz isto para emagrecer, então eu depois tenho que continuar a fazer isto para continuar a ter saúde. Ok? Aí já não há o foco de
não é? De poder prejudicar o emagrecimento, mas pode prejudicar a minha manutenção de peso, não é? Mas mais focar aqui na saúde, porque quem cuida da saúde naturalmente também tem um estilo de vida mais saudável, tem uma alimentação mais saudável, porque nós sabemos que é impossível comer só asneiras, entre aspas, e ter saúde. Isso é impossível. Mais cedo ou mais tarde aquela pessoa vai ter problemas de saúde. Ok? Então, lembra-te disso. Por isso é que aquela questão de os magros podem tudo não é verdade. Os magros também querem ter saúde. Então, temos que fazer sempre esta questão a nós mesmas. E depois, ainda aqui sobre a parte alimentar, a educação alimentar, é construires uma alimentação que tu pensas assim: eu não me importava de comer isto todos os dias, não é? O que é que eu não me importava de comer todos os dias? E isso deve fazer parte do teu dia a dia. Ou outra pergunta que é: como é que eu gostava que a minha alimentação fosse no dia em que eu atingir o peso que eu desejo? Como é que eu gostava? Eu gostava de poder incluir um chocolatinho, eu gostava de poder, uma vez por semana, ir fazer isto ou aquilo, eu gostava de experimentar esta coisa. Ok, então é isso que tu tens que fazer já hoje. Ok? Não é fazer uma coisa para emagrecer e outra para manter. Isso não vai resultar. Porque, como tu vês, há aqui muita coisa para aprender. Ok? E quando a pessoa chega lá, muitas vezes acha que já nem precisa de ajuda. E muitas vezes já não precisa de ajuda. Porquê? Porque já aprendeu durante o processo de emagrecimento. Ok? Agora, se tu durante o processo de emagrecimento não aprendeste nada, aprendeste, por exemplo, a fazer uma dieta, a tirar isto, a pôr aquilo, um dia comes isto, outro dia comes aquilo, quando tu chegares ao teu peso, o que é que tu vais fazer? Vais te sentir perdida, não é? Das duas, uma. Vais te sentir perdida, voltas aos velhos hábitos, ou então vais ter que pedir ajuda para agora te ensinarem a comer. Mas esquecendo que já tiveste ali um período todo de tempo para emagrecer que podia já ter aprendido isto. Porque o fator tempo é importante. É preciso tempo para tu enraizares os teus hábitos, enraizares a tua rotina. Então é quase como se precisasses de tempo para emagrecer e de tempo para criar uma rotina de manutenção. E isso não faz sentido. Ok? Não faz sentido nenhum. Faz sentido é, ao mesmo tempo que estás a emagrecer, já estás a criar a tua rotina de manutenção. E otimizas tempo, otimizas tudo. Certo? Então, o primeiro pilar base é aqui a tua alimentação. E não é a tua dieta. Eu não falei em dietas. Eu não disse que tinhas que fazer a dieta do kiwi ou da melancia ou de não sei do quê. Não. Tu tens que pegar na tua alimentação, pedir ajuda. Eu acho importante, pelo menos uma vez na vida, toda a gente vir a um nutricionista para saber o que comer, quando comer, como comer, quanto comer. Ok? Mas criares a tua rotina que te dá prazer, que te dá saúde, que não te importavas de comer todos os dias, ok? Que tu gostavas de fazer assim no dia em que atingis o teu peso ideal, ok? Isto é muito importante. E sempre que tu pensares ou sempre que tu decidires que é agora que eu vou emagrecer, certifica-te que a tua alimentação responde a todas estas questões. Porque só assim é que tu vais conseguir emagrecer de vez. Ok? Porque se falha um destes pontos, esquece. Se tu vais fazer uma coisa horrível só para ter o resultado, tu vais ter o resultado, mas não o vais conseguir manter. Porque ninguém quer essa coisa horrível para o resto da vida. Percebes? Por isso é muito importante o veículo, o método que tu escolhes para chegar lá. É muito importante. E isto é de ouro. Esta informação é valiosa. Tu podes não ter noção, mas isto é mesmo importante. E eu todos os dias penso e cada vez que eu como eu penso, caramba, eu tenho que continuar a pôr a minha voz no mundo. Eu tenho que continuar a dizer isto. Eu tenho que continuar a afirmar isto.
Quanto mais pessoas souberem, mais pessoas vão ser felizes com a sua alimentação. Eu sou feliz. Aliás, eu sempre fui feliz com a minha alimentação. E lembro-me perfeitamente quando estava com mais 7, 8 quilos. Se não conhece a minha história, podes ver nas minhas redes sociais, que eu já falei lá várias vezes sobre a minha história. A primeira coisa que eu pensei foi: agora eu vou ter que começar a ter cuidado, agora eu vou ter que começar a estar mais atenta às quantidades. E a verdade é, se tu me perguntares, alguma vez tiveste que ter esse mega cuidado? Não. Porquê? Porque claro que ser nutricionista dá-me aqui uma grande bagagem, não é? Eu conseguia perfeitamente olhar para a minha alimentação e perceber o que é que não estava tão bem. Aliás, esse pode ser um tema de um podcast, que é eu explicar-te o que é que realmente eu tive que mudar na minha rotina para conseguir ser bem-sucedida. E não implicou grandes alterações, porque às vezes as pessoas também acham que eu tenho mais 7, 8 quilos, meu Deus, eu faço tudo mal. Não, eu não fazia tudo mal. Eu apenas estava desligada. Ou seja, eu comia, ok, é isto que vem, ok, olha, até está pão na mesa, também como, olha, agora até apareceu aqui umas bolachas novas, também vou provar. Era tudo assim muito automático, mas sem ter definido as minhas regras, ok? Isto é muito importante, porque eu acredito que a maior parte de vocês está nesta fase, neste momento. E eu quero tanto que tu sintas que bolas, isto é possível para mim e sem ter que agora entrar aqui em loucuras, não é? Como eu te disse, quando eu pensei em emagrecer, pensei, caramba, agora eu vou ter que ter cuidado, porque eu sempre fui tendo aqueles cuidados normais, não é? Porque a minha mãe, por exemplo, sempre teve atenção à nossa alimentação, etc. À minha e do meu irmão, e hoje eu valorizo muito isso, mas a verdade é que eu nunca me dei muito ao trabalho de, sei lá, de estar preocupada com quantidades, com isto e com aquilo, porque sempre fui tendo um peso saudável, sempre fui tendo saúde, sempre foi estando tudo bem, nunca me senti inchada, nunca tive problemas intestinais, nunca tive nada dessas coisas, então as coisas foram fluindo. Mas quando eu tive que começar a dar atenção à minha alimentação, o meu primeiro impacto, ou o meu primeiro pensamento foi de: "Ai, o quê?". Foi medo, foi: "Ai, agora vou ter que ter cuidado", mas eu sempre fui tão feliz, tão leve a fazer as minhas escolhas, algo muito automático, mas muito feliz. Mas claro que esse automático, quando não tem regras, mais cedo ou mais tarde pode dar asneira, que foi aquilo que também aconteceu comigo, ok? Boa. Vamos ao segundo pilar, que é um pilar que eu gosto muito, 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 que é o autoconhecimento. E que também vai bater muito aqui com a educação alimentar, claro que sim, mas o autoconhecimento é sobretudo, ou é importante para quê? Para eu saber não, para eu me questionar, não é, sobre como é que eu reajo, por exemplo, perante um almoço de família, perante alguma coisa que me oferecem para comer, como é que eu penso, como é que eu me alimento normalmente, como é que eu me escolho cuidar ou não, como é que eu gosto de me sentir mais ativa? Será que eu sou uma pessoa que até gosta mais de dançar ou não? Até sou uma pessoa que gosta mais de yoga, mais de pilates, ou mais de ginásio, mais de força, mais de nadar? Ou seja, não é? De que forma é que eu gosto? Como é que eu gosto? O que é que eu gosto de fazer para me tornar mais ativa, não é? Como é que anda a minha saúde mental? Como é que andam os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus comportamentos? Quem é que são as pessoas que estão à minha volta? São pessoas que me ajudam nesta batalha? Não, são pessoas que me prejudicam? Como é que anda o meu sono? Será que eu estou a dar prioridade ao meu sono? Será que eu estou a fazer uma boa rotina antes de ir dormir? Será que eu estou a fazer também uma boa alimentação e a permitir que essa alimentação também me ajude a dormir melhor? Por exemplo, não ir dormir com fome, não ir dormir com o estômago cheio, não andar a beber, por exemplo, a beber ou a comer coisas estimulantes à noite, ok? Como por exemplo o café, o chocolate, que também, não é? Por ter ali
açúcar também é assim mais excitante. E claro que depois vai sempre depender das quantidades e de pessoa para pessoa, ok? Mas é importante nós sabermos e fazermos este autoconhecimento, fazermos esta análise, porque nós somos todos diferentes e o grande problema que existe é tentarmos usar a mesma estratégia para todas as pessoas e isso não funciona, ok? Por isso é que há muitas pessoas que desistem do ginásio, por exemplo, porque provavelmente elas não se identificam com aquele sítio, com aquelas pessoas, com aquele desporto em si. Mas nós não podemos cruzar os braços. Ok, não te identificas com o ginásio. Eu neste momento não faço ginásio há mais de 3 anos. Ou seja, ir para o ginásio, ok, faço em casa, exercícios localizados, sim, e depois faço ténis, faço caminhada, faço yoga, ou seja, neste momento é assim que está. Mas eu sempre fiz desporto, eu sempre fiz natação, depois fiz ginásio, sempre fiz aquelas aulas de grupo, eu sempre fui ativa, mas sempre fiz isso porque gostava de fazer aquilo. E porque sabia que aquilo era bom, me fazia dormir melhor, me fazia libertar a energia do dia, fazia-me descarregar ali, se calhar, alguma frustração, alguma coisa que não tinha corrido tão bem. Lá está, valorizava muito a minha saúde mental. Porque senão parece que o exercício só faz sentido para quem tem excesso de peso. E não é verdade. O exercício é importante para toda a gente, tal como a alimentação é importante para toda a gente, independentemente do peso que nós temos. Ok? Então é muito importante nós sermos capazes de olhar para nós e de nos conhecermos. E às vezes nós nem nos conhecemos porque nunca nos fizemos estas perguntas. Nunca ninguém nos fez pensar sobre isto. Mas depois, quando paramos e analisamos, pensamos: realmente eu costumo fazer isto. Por exemplo, estou-me a lembrar de uma coisa muito gira que me ocorreu assim de repente. Uma vez, uma cliente minha, estávamos a falar sobre queijo. Ela adora queijo e ela estava-me a dizer uma coisa muito curiosa, que era: olha, realmente, Mariana, sempre que eu como queijo, eu tenho hábito de comprar queijo em bola, não é? Ou seja, não é fatiado, e aí a fatia tanto pode ser fininha como mais grossa, mas nem era a questão aí tanto da quantidade, claro que também é importante, mas era a questão que ela dizia sempre: olha, realmente, quando eu corto queijo, porque eu tenho que cortar, não é? Eu corto a fatia para o meu pão, mas depois a primeira fatia que eu corto é para comer naquele momento. Como uma fatia, depois vai outra para o pão. E às vezes cá até ainda corto outra. Ou seja, são aqueles comportamentos automáticos que a pessoa já tem, não é? E que nem se apercebe. Tal como outras clientes me diziam: olha, tenho lá sempre um potinho das bolachas e sempre que estou a jantar começa-me a dar um ratinho, quando dou por mim já petisquei aquela bolacha. Ok, mas quantas pessoas se esquecem ou nem têm consciência ou nem se lembram de que realmente petiscam aquelas bolachas? É porque é uma bolachita aqui, outra acolá, é insignificante. Mas tudo é importante, ok? E tudo faz diferença. Porque eu também já fui essa pessoa do automático que chega ali, pego uma bolacha, como aquilo e pronto, e está bom. Só que isso tem consequências. Claro que não é de um dia para o outro. É fazer isso de forma rotineira, ao fim de uma semana, 2 semanas, um mês, um ano. Claro que isso vai ter impacto. Só que nós às vezes desvalorizamos. Ou porque nem sequer temos essa consciência, né? E esse autoconhecimento de, realmente eu costumo fazer isto. Não quer dizer que isso te defina, mas tu tens esse hábito, ok? Mas tu só consegues perceber que tens esse hábito se tu analisares a ti mesma. Então o autoconhecimento é brutal e é super importante, ok? E aqui no autoconhecimento, como vês, falei em muita coisa que também considero super importante: a saúde mental, o exercício físico, o sono, as pessoas que te rodeiam, ok? Tudo isto é importante no emagrecimento. As pessoas às vezes acham que não, que é só a educação alimentar e está bom. É só um plano bonito, ok. Só que depois lá está. Esse plano bonito, se calhar, é feito, posto em prática, numa casa em que o marido desencaminha,
esse plano bonito é muito bonito, mas a pessoa não está a dormir as horas suficientes e depois tem muita fome, mesmo sendo um plano excelente. Entendes como tudo é importante e como tudo se interliga? E que uma coisa não pode viver sem a outra? E por isso é que são os pilares que eu considero mesmo fundamentais e importantes para que tu emagreças de vez. Ok? E depois o terceiro pilar tem a ver com a mentalidade, que é outra coisa fundamental e que é engraçado porque eu já estou no mundo do coaching que trabalha muito esta parte da mentalidade, não é? Aqui a parte da motivação, dos objetivos, de superar desafios, não é? Nós queremos ir do ponto A para o ponto B, o que é preciso fazer, como é que eu encaro essa jornada, ou seja, mas isto já é algo para mim tão, que já faz tanto parte de mim, que às vezes eu até me esqueço de quanto isto é importante e do quanto há muitas pessoas que não sabem isto e que não aplicam estas ferramentas no seu dia a dia. Ok? Isto da mentalidade tem a ver com o quê? Tem a ver com uma coisa muito importante, que tem a ver com tu criares uma mentalidade forte e vencedora. Ou seja, uma mentalidade que te permite atingir o teu objetivo e nunca desistir. Porque se tu nunca desistires, mais cedo ou mais tarde, tu vais alcançar o que tu desejas. E uma mentalidade em que não há falhar, não existe aqui falhar. Existe um resultado, se esse resultado é ok, nós continuamos, seguimos em frente, se esse resultado é não ok, o que é que eu tenho que aprender com isto? O que é que eu tenho que melhorar? O que é que eu tenho que fazer de diferente? Ou seja, há aqui uma aprendizagem. Há aqui uma alteração no meu comportamento para realmente começar a ter um resultado diferente. E quando nós começamos a olhar para os nossos resultados desta forma, tudo fica muito mais leve. Tiramos muito peso dos ombros, porquê? Porque se estiver ok é para seguir, se não estiver ok também está tudo bem, vamos lá perceber o que é que não funcionou, o que é que há para melhorar, o que é que há para aprender e vamos seguir em frente também. Ok? Depois, a forma até mesmo como nós encaramos os desafios, os obstáculos que surgem, porque há muita forma de encarar os problemas, os desafios que nos aparecem. Eu posso me focar, pode-me aparecer um desafio e eu ficar ali, ai meu Deus, realmente eu não tenho sorte nenhuma, já sabia que não ia conseguir e nananã e nananã. Ou então eu posso focar-me em quê? Na solução daquele desafio. Ok, o que é que aconteceu? O que é que fez com que este desafio surgisse? Ou o que é que eu posso fazer de diferente para ultrapassar este desafio? Que estratégias é que eu posso pôr em prática? O que é que eu tenho que aprender com isto? O que é que eu tenho que fazer diferente para não voltar a acontecer isto? Para não voltar a passar por isto? Ok? E assim também saímos ali do nosso modo vítima, não é? Que, ai meu Deus, sou uma coitadinha, e também que saímos ali do modo de desculpas. Pois, eu sou uma coitadinha, já sabia, o problema são as minhas hormonas, o problema é a minha genética, o problema é a idade, ou seja, e é mais fácil nós culparmos tudo isso do que nos responsabilizarmos a nós e agirmos. É muito mais confortável eu dizer que o meu peso é devido à minha genética, porque olha, assim eu posso dormir, entre aspas, à sombra da bananeira e não fazer nada, porque a minha genética não me permite. Só que isso não é verdade. Isso é uma desculpa. Isso é uma mentira que tu estás a dizer constantemente a ti mesma. E é muito importante que tu saibas isto. E isto trabalha-se como? Aqui. Trabalhar a forma como tu encaras os desafios. E isto pode ser usado para qualquer coisa na tua vida e não só para o emagrecimento, ok? Outra coisa importante na mentalidade é começarmos sempre primeiro a ver o lado bom das coisas, o lado positivo, que é nem tudo é mau, nem tudo está a correr mal. Há coisas que já estão a ser bem conseguidas, há conquistas que tu já estás a ter. E nós temos que valorizar isso, porque quanto mais eu valorizar isso, mais eu vou querer mais disso para a minha vida. Agora, se eu valorizar o negativo, fico triste, fico em baixo e uma pessoa triste em baixo não tem vontade de agir.
não tem vontade de sair dali daquele buraco porque está tão mal, sente-se tão triste. Entendes? Então não aches que está tudo mal. Há sempre alguma coisa que já está bem. E o que já está bem, equipa que ganha, não se mexe. E contigo é igual. E como tu vês, o emagrecimento vai muito além da educação alimentar, que também é importante, claro que sim, sem dúvida, e foi o primeiro pilar que eu trouxe hoje, mas depois o autoconhecimento e a mentalidade são dois pilares igualmente importantes. E uns sem os outros, nada feito. Nada feito. Ok? Então é importante que tu comeces a olhar para o teu emagrecimento de uma forma mais feliz, mais leve e até com mais energia e com mais vontade. Assim, uau, aquilo que eu vou conhecer sobre mim, aquilo que eu vou conseguir fazer de diferente, a forma como eu vou conseguir encarar a vida, a forma como eu vou conseguir encarar com os desafios. Uma forma mais descomplicada, mais simples, mais prática, mais positiva de ver a vida. Isto não é maravilhoso? Se isto não é maravilhoso, eu não sei o que é maravilhoso. Entendes? Então é muito importante que tu percebas que é fundamental darmos importância a todos estes pilares. Se tu realmente queres emagrecer, de vez. Se tu realmente queres emagrecer sem voltar a engordar. Porquê? Porque se eu tiver uma educação alimentar bem feita, e uma educação alimentar o que é que pressupõe? Se eu aprendi, eu não desaprendo. Se eu aprendi, continuo a pôr em prática, não é? Isto não é agora já sei ler, agora já não sei ler. Não, se eu aprendo a ler, nunca mais deixo de saber ler. Posso ter que treinar mais para ler melhor, claro que sim. Ou quem treina mais, calhar lê melhor, claro que sim. Mas eu não deixo de saber como fazer. Ok? Depois faço ou não, isso já é uma escolha minha. Depois aqui o autoconhecimento. É muito importante tu fazeres todas estas questões e responderes a todas estas questões e ajudarem-te a chegares às tuas respostas. Mais do que te darem as respostas, é chegares às tuas respostas. E aqui a parte da mentalidade. É do outro mundo. Quando tu começas a ver a vida desta forma, é do outro mundo. Tudo muda, tudo renasce, tudo se transforma, ok? Então percebe que o teu emagrecimento é algo que vai transformar a tua vida para sempre e tu nunca mais vais ser a mesma pessoa. Porque uma pessoa que se conhece melhor, meu Deus, tem mais capacidade até para perceber quando tem um problema com uma pessoa e perceber, realmente, se calhar também reagi mais assim, ou tenho andado mais assado, se calhar por isso é que aquela pessoa também me fez isto, ou reagiu daquela forma. Né? Mesmo a forma como eu lido com os desafios, ok, no trabalho eu também posso começar a olhar para os meus desafios de outra forma, em vez de ficar ali, meu Deus, vou para a casa de banho chorar. E às vezes também é importante chorar e é importante libertar, claro que sim, mas depois temos que sair dali, não é? Temos que agir, temos que nos mover, não podemos ficar ali paradas no nevoeiro à espera que o nevoeiro passe. Não, se tu queres andar para a frente, tu tens que andar para a frente mesmo com o nevoeiro. E o que vai acontecer é que a cada metro que tu andaste, tu vais conseguir ver um bocadinho mais à frente, mesmo que ainda esteja tudo baço. Ok? Por isso, lembra-te que eu quero mesmo que tu emagreças de vez. Quero mesmo que tu emagreças sem voltar a engordar. E tu só vais conseguir fazer isto se tu colocares estes três pilares como prioridade e sem esquecer nenhum deles. Porque sem eles, eu te garanto que tu não vais conseguir emagrecer
e ser bem-sucedida. Podes até emagrecer, mas não vais ser bem-sucedida. Não vais, ok? E eu gosto destas pausas, destes silêncios, para te deixar também a pensar e a refletir. Porque se nós estamos sempre a falar, a falar, a falar, a falar, nem damos tempo de processar a informação. Nem dá tempo aqui para tu, ali em microsegundos, conseguires refletir sobre ti, sobre aquilo que realmente tu precisas para a tua vida. E eu adoro fazer estes episódios porque eu tento mesmo que sejam temas intemporais, ou seja, que sejam temas que daqui a 10 anos, quem ver este vídeo vai se identificar e vai tirar alguma lição para si. E isto vai continuar a ser sempre muito importante. Vai ser sempre a base de tudo. Aquilo que eu faço, aquilo que eu acredito, a forma como eu escolho viver. E como eu também espero que tu comeces a escolher para ti e por ti. Ok, meu amor? E já sabes, para mim é sempre uma honra, uma alegria, uma felicidade estar aqui contigo, partilhar contigo todas estas lições, todas estas histórias, todos estes ensinamentos para te poder realmente ajudar no teu processo de emagrecimento. E se me estás a ver no YouTube, já sabes, subscreve o canal, ativa o sininho para não perderes nenhuma novidade, ok? E deixa aqui o teu comentário ou envia uma mensagem assim com o teu feedback, com aquilo que fez mais sentido para ti, porque eu vou adorar ler-te e responder-te. Um grande, grande beijinho e vemo-nos quando? No próximo episódio. Mua! Até já!